Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus tem a marca da promessa na tua vida, amém? O Espírito Santo, o sangue de Jesus sobre você, amém? Você pode dizer, eu tenho a marca da promessa, glória a Deus. Deus abençoe você poderosamente. Eu oro por você todos os dias, lembrando você, hein? Todos os dias, 3 horas da manhã, eu estou orando por você e pela tua família, amém? Que Deus abençoe, que os anjos acampem ao redor de você. Abra sua boca, você é um profeta. Onde você está, os anjos estão operando. Vai haver mudança, vai haver transformação. O Senhor vai ministrar, operar em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Hoje nós vamos ler Atos, capítulo 14 ao 16. Atos 14. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na cidade e falaram de tal maneira que muitos judeus e não judeus creram, mas os judeus que não creram atiçaram os não judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus, e o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilha. Os moradores da cidade estavam divididos, alguns apoiaram os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então os não-judeus e os judeus, junto com o seu chefe, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los à pedrada. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidade do distrito de Licônia, e para as regiões vizinhas, e ali anunciaram o evangelho. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu a palavra de Paulo, e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se, fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: os deuses tomaram a forma de homem e desceram até nós. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroa de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-lo em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: amigo, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês, para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Converte-se ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que existe nele. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem ao seu próprio caminho, mas Deus sempre mostra quem é, e por meio das coisas boas que faz. É Ele que manda a chuva dos céus e a colheita no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício dele. Alguns judeus que tinham vindo da cidade de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para a cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se juntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para a cidade de Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhe davam coragem para ficarem firmes na fé, e também ensinavam o que era preciso passar por muito sofrimento para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja os apóstolos escolhiam presbíteros, eles oravam, jejuavam e entravam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor em quem
esses haviam crido. Então Paulo e Barnabé atravessaram o distrito de Pisídia e chegaram até a província da Panfilha, anunciaram a palavra em Pergue e depois foram para o porto de Atalaia. Dali foram de navio para Antioquia, da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estava terminado. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo que Deus havia feito por meio deles. E contaram como que ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Atos capítulo 15. Alguns homens que foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram um discurso muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e a respeito e os presbíteros da igreja, e então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões de Fenícia e de Samaria, contando com os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Eles contaram tudo que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então o apóstolo e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês também sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou o pecado deles e porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? Essa carga nem nós, nem nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos, do mesmo modo que os não-judeus. Então todos que estavam ali ficaram calados, escutavam Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilha que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: meus irmãos, escute, Simão acabou de explicar que Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. A palavra do profeta, então, estão bem de acordo com isso, pois as escrituras sagradas dizem: depois disso voltei, diz o Senhor, e construirei. Depois disso voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu, juntamente com o povo os pedaços dela, e tornarei a levantá-lo. A levantá-la, assim todas as outras pessoas e todos os outros povos que eu chamei para serem meus vão procurar e conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. Tiago continuou: a minha opinião é esta: eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e que não comam sangue, pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida em todos os sábados na sinagoga, e a sua palavra são anunciadas em todas as cidades. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens
era muito respeitado pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta: nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandaram saudações aos nossos irmãos não judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Sabemos que alguns dos nossos grupos foram até aí e disseram coisas que criaram problema para vocês, porém não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos resolvendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser essas proibições que são de fato necessárias. Não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratique imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então mandaram que os 4 partissem, e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando esses o leram, ficaram muito alegres com a palavra de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes bom ânimo e força. E eles passaram algum tempo ali, e depois os irmãos fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que tinham sido desculpa, irmãos, os que tinha enviado por Silas. Porém Silas achou melhor ficar ali, mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em toda a cidade onde anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois João Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem. Depois que os irmãos os entregaram aos cuidados do Senhor, Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Atos capítulo 16. Paulo chegou à cidade de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele era uma cristã. Era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Na cidade por onde passavam, ele dizia aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos, pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número dos cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região de Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão e ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé. Ele pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão,
nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samothrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade, fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas das suas casas foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venha para a minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com a adivinhação que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o Espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Então estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esse costume. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirasse as roupas deles e os surrasse com varas. Depois de baterem muito nele, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-lo com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro o jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos arrebentaram. Aí o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos. Pensou que os prisioneiros tinham fugido, então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor, e o carcereiro e todas as pessoas da casa dele, naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que havia levado. Depois de ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem: para que o carcereiro solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-lo, pode ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos
e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogam na cadeia e agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não, que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos solte. Os policiais foram contar às autoridades romanas que Paulo tinha dito. Quando as autoridades romanas souberam que Paulo e Silas eram cidadão romano, ficaram com medo e foram lhe pedir desculpas. Então, eles tiraram da prisão e pediram que fosse embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos. Animaram a todos e foram embora. Amém. Deus abençoe você. Paz seja contigo.